Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre desistir ou persistir. Quantas vezes na vida você já não disse para você mesmo: eu vou desistir de tudo, eu vou parar com isso? E quantas vezes você já disse: não, eu não vou desistir, eu não posso desistir, eu tenho que persistir? Então, quantas e quantas vezes isso nós já fizemos, né? E outro tema que nós vamos abordar dentro desses dois assuntos é exatamente por que a gente quer desistir ou a gente quer persistir. A gente quer desistir geralmente quando a gente está cansado. Cansado do quê? De tentar e não conseguir. Uma série de motivos que cada um alude os seus objetivos, aquilo que ele quer buscar. Às vezes o que você quer buscar não é o que a lei quer que você busque, sabe? É um negócio complicado. Vamos ver se a gente consegue destrinchar bem isso hoje, né? E a persistência, que é outra coisa que muita gente persiste. E a gente tem N exemplos aí de pessoas que persistiram e alcançaram a sua meta, o seu desejo, aquilo que queriam atingir, né? Mas isso também vai de diversos fatores. É questão de sorte, é questão de persistência mesmo, é questão disso, daquilo. Então vamos lá. E vamos ver se o meu convidado está aí, né? Eu abro o link aqui, mas eu não sei se ele está aí, se ele não está, se ele veio, se ele recebeu o link ou não. Então eu vou naquele contumaz agora aqui, uma chamada que não falha. Vamos ver assim, ó. Vamos ver agora se vai atender. Deixa eu ver. Olha ele! A batida é ótima. Você gostou dessa chamada, né? É audível aqui. E aí, como é que você está? É sempre bom rever o querido amigo e irmão, né? Que ainda nós estamos. Igualmente, obrigado. Né? Já passamos, já estamos há um ano e lá vai cacetada aqui, como a gente diz, e nós estamos ainda restritos aos cuidados, né? De a gente evitar esse contato físico, né? Então sempre é bom a gente manter. Então, vamos usando os instrumentos que a gente tem, né? E, enquanto isso a gente pode ir trabalhando e fazendo. Mas assim, na prática, assim, quando a gente está gravando no estúdio, um do lado do outro, a gente começa a conversar e esquece que está ali, né? É verdade. Não, é verdade, não, nem um negócio assim é completamente fora, né? Fora de centro, né? E aí, então, quando a gente começa a conversar, você em um lugar e eu em outro, nesse último período, depois de alguns minutos é exatamente igual estar no estúdio junto, né? Acontece a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, Desculpa. Então você está vendo também que já de uns programas para cá, né? Depois de inúmeras queixas, eu também optei pelo fone de ouvido, que assim... Sim. Não pensa que só porque faz televisão, faz isso aqui, eu devo entender dessas coisas. Eu não entendo patavina disso aqui, né? Então é bom, ao menos eu ouço e sigo as instruções das pessoas que passaram. Esse negócio da microfonia, o Jorge reverbera no seu microfone, sabe? Então parece que agora um áudio com fone de ouvido e tudo, já não deixa o microfone aberto. Porque com o som aberto, com o som do teu microfone aberto, daí eu falo e aí ouço a minha voz, e tua voz volta para o meu microfone e fica um ciclo, fica aquele eco. Né? Mas tecnologia é assim, acho que quanto mais a gente vai... Tecnologia tem aquele período do fascínio, né? E depois daí do fascínio, do período do fascínio, você entra no período assim da rotina com relação à tecnologia, né? E depois da rotina, daí tem uma fase muito interessante que é ojeriza, né? Então, assim, fascínio, né? Rotina, ojeriza, né? Então, eu uso o absolutamente necessário, né? Assim, passei a vida inteira trabalhando, lidando com isso, e hoje eu não desprezo a tecnologia, né? Mas, assim, a relevância dela para mim é... Bom, você sabe, né? O telefone, às vezes, eu pego o telefone celular, eu deixo na garagem, né? Eu nem trago, né? Assim, telefone em casa e é bem isso aí. Nem me fale, porque eu já xinguei você muito, né? Eu sei.
Ah, esse... Eu sou testemunha. Então, não, mas é isso que eu estava falando também, esse fato das pessoas não terem ouvido bem, ao mesmo tempo, muita gente ficou muito brava, né? E é um direito que as pessoas têm, né? Claro, né? Mas, ao mesmo tempo, o som ruim, ou essas coisas, inclusive as pessoas que transcrevem os programas, elas têm que prestar mais atenção naquilo que está sendo dito para poder entender, né? E em certo ponto isso é bom, porque tem que ouvir 5, 6, 7 vezes para entender, por causa do eco e tudo isso aqui. Então, olhem pelo lado positivo desses programas anteriores, onde dá esse problema. Então, e tudo tem uma razão de ser. Então, tá aí, a gente, é importante a gente estar junto e aprendendo, né? Tem mais um aspecto positivo, que é assim, se a pessoa está reclamando que não está conseguindo ouvir, é porque ela está com interesse em ouvir, né? Claro. Senão, depois de 5 minutos, abandonava, né, e ia ver novela, né? Então, é verdade. Jorge, você viu a introdução que eu fiz aí? Sim. Sobre as desistências, isso aqui. E exatamente, acho que é aquilo, acho que eu falei bem, eu resumi bem aquilo que a gente passa ao longo da nossa vida, né? Tudo a gente tenta, né? Tudo. Ou tenta entrar no vestibular, tenta passar de ano, tenta ganhar aquela garota, tenta isso, tenta a sorte na loteria, né? Insistir e tal. Tem uma hora fala, vou desistir e vou trabalhar, vamos dizer. Chega de tentar ganhar dinheiro na sorte e vou trabalhar. Então aí começa a persistir em outras coisas. São duas coisas bem distintas e dá para a gente explorar bem ao meu ponto de ver, no meu ponto de ver. Porque, bom, então, primeiro, é um prazer estar aqui de novo, né? Obrigado pelo convite fraterno, né, para a gente vir conversar. E meu nome é Jorge Antônio Ouro, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Sou discípulo da sociedade. Então, quando a gente fala em desistir, primeiro a gente tem que ver assim, a razão que nos levou a desistir, né? Então, geralmente se desiste por causa ou de desilusão ou de cansaço, né? Uma das duas coisas. Só que às vezes a razão que nos leva a desistir é o tipo de objetivo que eu tracei, né? Tipo assim, se eu vou ficar com, assim, tem um ditado popular que é dando murro em ponta de faca, né? Isso. Se eu vou dar murro em ponta de faca, né? Então, a faca é que menos tem culpa. Por quê? Porque ela é o que ela é feita para cortar mantimento, né? Ela não é feita para ser agredida pela mão de quem não tem nenhuma razoabilidade. Daí vou me machucar, né? E aí a culpa é de quem? É da faca? Não. Verdade. Né? Não. Então, geralmente a gente imputa, né, as razões das desistências, dos fracassos, das desilusões, assim, das quebras de confiança, sempre ao outro, sempre ao outro, sempre ao outro. E a gente não se preocupa em analisar a possibilidade de que eu tenha sido originador disso, porque eu me iludi com relação àquilo ou àquela pessoa, né? Eu exigi demais daquilo ou daquela pessoa, né? Eu não, assim, eu defini um objetivo baseado só em instinto ou em emoção. Então eu crio uma ambiência onde o somatório tem uma grande chance de me levar ao insucesso, né? E aí eu considero a desistência, no caso desse, como um fracasso, uma derrota, uma perda, uma vergonha. E aí vem aquele conglomerado de auto-ofensas, né? Que a pessoa geralmente impõe a si mesma, né? E quando, na verdade, não é nada disso, né? Não é nada disso, né? Assim, então, a parcimônia no definir o objetivo, a parcimônia no tomar as medidas adequadas para atingir o objetivo, não exigir demais daquele que é o meu objetivo. Isso tudo faz com que a busca do objetivo ela seja uma coisa completamente lógica, razoável, factível, com que a persistência não cause dor, com que a desistência, caso seja percebida como necessária,
não cause dor. Então, o analisar os fatores envolvidos nesse processo é que vai definir o como eu vou conseguir levar a vida. Você falou da questão da loteria, né? Isso. Daí, então, a loteria é um grande artifício de Estado, né? Porque ela, assim, o grande ganho dos jogos de azar legalizados para os estados sociais, né, para a questão política, é porque daí você cria sempre um ponto de fuga, sempre uma falsa esperança. Então, se a gente chega final de ano, né, a esperança de todo mundo no final do ano não é analisar o que eu fiz nesse ano, para daí então melhorar no ano seguinte, não é tentar ser uma pessoa melhor, não é tentar, não, vou tentar compreender o mundo, não é nada disso. Não, puxa, eu vou ganhar. É isso aí. Eu vou para a loteria, e daí vem a loteria da virada, não sei o que da virada e tal. Então, e aí a mídia divulga aquelas centenas de milhões, e daí então todos e cada um, né, dos seres do país, dos países, né, que todos têm, né, daí começa a imaginar assim, puxa, o que eu vou fazer? Então, de imediato eu vou comprar casa, carro, viajar, vou largar de emprego, não sei o que e tal, e aí você cria aquele expectativa, aquele circo todo ali, né? Exatamente. Né? Então isso funciona como um ponto de fuga, né? Um ponto de fuga. Claro. E daí você se acostuma tanto, né, a criar essa falsa expectativa e ter ela frustrada por conta de qual é que é a probabilidade de você ganhar na questão da loteria jogando assim, sem nenhum conhecimento, que aí aquela frustração e aquela desilusão, ela passa a ser quase rotina. E daí joguei, né? E eu já vou na segunda-feira, eu já vou lá direto na concessionária, vou comprar o carro novo, vou sair daí, vou lá na praia comprar um prédio inteiro, vou viajar e tal, né? Aí quando dá domingo, 8h31, sei lá que hora que a loteria anda, 9 horas, não sei. E aí, então já começa a pensar, puxa, mas amanhã eu vou ter que voltar para a rotina. Não faz mal, por quê? Porque amanhã mesmo eu já vou jogar para quarta-feira. Né? Então, você fica o tempo inteiro... Renovando. É um objetivo, né, assim, completamente danoso. Mas você está tocando num assunto interessante, porque, veja, Jorge, deixa eu só... O que eu vou falar tem bem a sua continuidade. Tem gente que vive exatamente nisso, ele sobrevive porque exatamente o que você disse, não ganhei domingo, mas quarta-feira tem outro sorteio, então eu vou lá e vou renovando, e vou postergando. É a falsa esperança como instrumento de Estado. Exato. Sabe qual é o outro instrumento de Estado que é o complemento? É o medo. Também, foi o que você já falamos, já exploramos. Aqueles que vivem à margem da lei, e aí eles provocam a insegurança, eles em si são um instrumento de Estado. Por quê? Porque eles justificam a existência do Estado. Por quê? Por que o Estado tem que proteger? Porque é necessário proteger. Se não houvesse ninguém à margem da lei, houvesse uma inclusão social, com todos vivendo harmoniosamente, né, o Estado não tinha função. Verdade. Mas deixa eu complementar. Então, aí dizem que isso aqui parece que é bom para você, mas a lei diz que não seria bom. Você pensa que uma coisa é boa para você, mas na verdade não é. Eles tentam jogar alguma coisa, vamos dizer, misturando cada um com a sua crença, né? Vamos falar aqui nesse caso aqui, eu posso estar querendo insistir ou persistir, como estão falando, desistir e persistir. Eu quero persistir numa coisa que a lei, vamos usar essa terminologia, que a lei não destina para mim, nessa minha experiência, vamos chamar assim. Uhum. Como então uma pessoa ela pode se dar conta de que as coisas que ela deseja não são as coisas que ela tem que crescer? Você falou uma frase durante esse tempo todo, década e meia que nós estamos aqui, que me marcou bem e eu costumo reproduzir e passar para frente. A pessoa tem a companheira ou companheiro que merece, que precisa.
Que precisa. Que precisa, você disse. Então, tudo bem. Tem um fundamento. Então, por pior que seja o meu parceiro ou a minha parceira, segundo o que você disse, pode ter coerência, eu vou estar com alguém que, através do comportamento dele, do jeito dele ser, dos problemas que ele vai me trazer, dos ensinamentos que ele vai fazer, vai ajudar o meu crescimento, porque ele vai ser instrumento de uma série de despertares em mim, caso eu tenha consciência de fazer isso. A lei não dá uma... Como é que dentro da lei eu posso saber, por exemplo, resumindo, nós estamos falando de loteria. Ô, Grego, não insista em jogar na loteria, porque a lei programou para você que você vai ter que ter o seu sustento de vida trabalhando, pô. Trabalhando, isso aqui não é. Mas é. Você imagina assim, você está fazendo o programa, daí você joga na loteria, né, e você vai ganhar meio bilhão de dinheiros, né? Obrigatoriamente, né, o teu ritmo vai desacelerar, obrigatoriamente, não é? E aí, assim, os teus desejos precisam se realizar. Então, se você não tem uma determinação, né, naquilo que você tem e que você consegue com o teu trabalho, né, aí, ó, arruma um ponto de fuga, sai pela tangente, né? Não tenha dúvida. Sim. Sai pela tangente, diz, não, já fiz minha parte e tal. E daí, qual é que é o benefício da lei de te dar férias, né, na praia a vida inteira, quando você poderia ter continuado trabalhando duro pra caramba, salvando uma pessoa por dia? Boa resposta. Eu concordo em gênero, número e grau. É porque aquilo que a gente deseja, né, não é aquilo que a lei deseja para cada um de nós. Por quê? Porque a lei deseja que a gente cumpra o nosso papel, né? E geralmente os desejos, né, eles são direcionados para atender às necessidades da persona, né? E a lei trabalha para atender às necessidades do eu. Entende? Então, o indivíduo tem desejo que está baseado nas emoções mais densas, né? E a lei trabalha na intuição mais rarefeita. Sim. Sabe? E aí, por isso que ele, às vezes, não compreende os movimentos do tabuleiro, né? Mas por quê? Porque a gente está com o nariz colado no tabuleiro, é branco e preto, e eu vejo só um peão de cada cor. Isso, claro. Né? E a lei, o que a lei vê? A lei, ela não só vê o tabuleiro, ela é o tabuleiro e ela é os dois jogadores e ela é a razão do jogo, né? Então sempre e às vezes também assim a gente vê, mas aquela pessoa ela prejudica, rouba, mata, mente, engana, não sei o que e tal, né? E não acontece nada, né? Então que exemplo que é, porque se ele faz sempre tudo contra, lesa a evolução, lesa a divindade, lesa a humanidade, lesa a pátria, né? E não acontece nada, e por que então eu tenho que seguir sempre o caminho de Dharma, né? O caminho da lei, agir corretamente, procurar propagar o bem, o bom e o belo, não sei o que e tal? Para quê? Que lei é essa? É que daí a gente quer que a lei atenda à nossa necessidade de vingança. Eu quero que aquele se dê mal, porque eu quero ver ele se dar mal, eu quero ver ele ter que pegar e sair do berço de ouro dele, né, e ir lá no sinal pedir dinheiro e tal. Então, eu construo, eu faço uma tessitura caótica de todos os meus anseios de vingança e quero que a lei me atenda. E quando a lei não me atende, né, nessa vingança antecipada, eu me frustro e digo assim, na verdade não existe lei nenhuma, Deus nenhum, organização no qual nenhum, é cada um por si, Deus por ninguém, né? E vamos tacar fogo no circo mesmo, e eu vou ser então pior do que aquele, porque... Só que é o seguinte, é que o tempo em que a lei se move é diferente do tempo em que a gente gostaria que a lei se movesse. Isso. Né? Agora, a dura lex sed lex, grego, inexoravelmente, né? E daí isso tem a ver com quando a gente estabelece nossos objetivos, né? E o quanto de força a gente tem para que isso aconteça. A gente pensa assim, puxa, mas eu trabalho em função da lei,
Então, por que tem um boleto para pagar? Porque isso aí devia ser tudo mandado para o endereço do universo, né? E aí tinha lá um bando de devas lá que se encarregaram de ir para a fila do banco, né? Isso não aí, tem nada boa, a ver. boa. Não tem nada a ver. Não Já tem pensou a nada a gente ver. poder entregar Não lá? é? Não é? Opa, que Não, delícia. você só vive, só trabalha em função da lei e tal. Onde você anda, a lei anda junto, você é a própria lei em movimento, você se manifesta, a lei se manifesta, tudo, né? E aí a parte humana, você diz, não, a parte humana não é comigo, manda lá pro apartado tal, escritório tal, que lá que eles fazem a pagadoria dos humanos que trabalham para a lei. Se fosse assim, daí todo mundo ia querer trabalhar para a lei, por quê? Porque seria um bom emprego, porque daí não teria preocupação nenhuma. E não é assim, né? Não é assim, porque a gente trabalha, né? E aí vem os objetivos. A gente trabalha para a lei, para a humanidade e para cada um de nós, com todos os ônus e bônus, né? De ter que tocar. Tinha uma música do Raul Seixas, né? Que dizia assim, pensava ao mesmo tempo nos problemas do universo, né? E na prestação que vai vencer. Então, é exatamente isso. Porque senão fica aquele negócio assim, voltando à questão da loteria, assim, ó, puxa, se Deus me ajudar e eu ganhar nessa loteria, eu prometo que eu vou dar um pouco de dinheiro para uma creche. Você está fazendo chantagem. Claro, Né? Então, claro, mas é claro, não, claro. e depois dessa questão da loteria e dos jogos, né? Que tem o sortir, né? A sorte é uma das palavras que tem a etimologia mais misteriosa, mais confusa, né? E em francês, sortir é sair, né? Então, a sorte, esse engendramento, ele está de determinada maneira que você tem que agarrar para que ele aconteça. Porque daí, jogar assim, pedindo favor para Deus. Prometer para Deus que se você ganhar, você vai dar uma parte para ele. Prometer que você vai ser bom para sempre. Então, você promete um monte de coisa, mas você está vendendo a tua pacificidade, você está vendendo o teu comportamento para Deus. Olha, você me der a loteria, eu prometo que eu vou ser bom, eu prometo que eu vou ajudar, eu prometo que eu vou na creche, eu prometo que... Assim é fácil, né? Não, quem é que está te ouvindo? Ninguém. Ninguém mesmo, claro. Nem as próprias paredes da tua casa te ouvem, porque é um código de linguagem que as paredes não compreendem. As paredes compreendem emoções, né? Esse pedido para as nuvens, né? Isso não existe, né? É um desperdício de pensamento, de emoção, de verbo, né? Porque quando eu vou definir um objetivo, né? Então, o objetivo é de objetos, né? É sobre, né? É em cima, né? E a outra palavra é yacere, né? E yacere é jogar, é lançar. Então, é quando eu me jogo sobre alguma coisa, eu me lanço sobre alguma coisa. Quer dizer, eu defino aquele é o meu objetivo e eu me lanço naquela direção. Né? Agora, a construção desse objetivo, né, é que vai definir as chances de eu persistir ou desistir, porque eu posso ter um objetivo instintivo, vai consumir uma quantidade gigantesca de vitalidade, e eu vou definir daí, então, as normativas de vida da minha vida, né, em função dos instintos, porque o meu objetivo é atender alguma coisa instintiva. Então, toda a minha vida ela passa a girar em função do instinto. Vou pegar uma emoção mais densa. Qual é o meu objetivo? O objetivo é fazer com que aquela outra pessoa, né, a contraparte, a parte a favor, né, por quem eu sou profundamente apaixonado, corresponda a essa paixão, né? Então eu crio no astral aquela perfectibilidade. Então aquela pessoa é a pessoa ideal para eu conversar, me divertir, procriar, não interessa o que seja, tá assim. Então cria aquele negócio. É um objetivo construído astralmente, né? E quanto mais denso o objetivo, maior é a quantidade de energia necessária para manter o objetivo vivo e para caminhar em direção ao objetivo. Por decorrência, ninguém aguenta. É como assim, uma paixão, né? Ninguém tem estrutura orgânica física para resistir a uma paixão mais que um semestre, porque é exaustivo, desgastante, desestruturante, desconstrutivo, porque
porque a própria estrutura orgânica do corpo vital, do corpo prânico, não consegue produzir energia suficiente para manter aquele objetivo coeso, sabe por quê? Porque eu peguei todas aquelas expectativas que eu construí, daquela vida maravilhosa, aquele amor contínuo, sei o que e tal. Então, aquela coisa toda criada e entrelaçada, precisando ser alimentada todos os dias, né? Aí fala assim, aquele sujeito ele não está raciocinando, não, é que ele está vivendo o fogo da paixão, né? E é mesmo, porque o astral está completamente incendiado, né? E aí o que vai acontecer? Vai se desiludir, né? E aí vai desistir. E se ele persiste, né, nesse caminho que suplanta a própria capacidade orgânica, a própria capacidade física dele de correr atrás daquilo, né, o resultado são as depressões, as grandes frustrações, as grandes mágoas, as grandes dores, as grandes depressões, essas coisas assim. Você está falando de exatamente onde eu quero chegar também. Você está falando de emoções, de vontade, de uma série de persistir e desistir. Eu conheço muitos casos assim, já li também muito, a questão da gestação, por exemplo. Tem casal que quer ter filho e não conseguem, apesar de persistirem, não conseguem ter filho de jeito nenhum. Ambos são saudáveis, ambos e não conseguem. Faz amor todo dia ou faz amor no intervalo que tem que fazer, porque todo dia o espermatozoide ele acaba perdendo a força e não alcança. Aí quando eles desistem, geralmente Deus mandou a criança. Então, é interessante tocar nisso aí, porque existe um outro fator no meio disso aqui. Claro, mas interessantíssima a tua colocação. É aí que eu quero chegar. Existe, quando eu deixo de persistir naquela coisa, quando eu deixo de ter um desejo que cria bloqueio, é aqui que eu quero chegar. É isso aí, pronto, já respondeu. Então, não, é aí que eu quero que você porque assim, as pessoas podem entender por que não conseguem alcançar certas o objetivo que é determinado, né, quanto mais denso é o objetivo, quanto mais carregado de emoções é o objetivo, quanto mais carregado de densidade é o objetivo, maior é a associação dele com a possibilidade de falha, né? Então, eu defino, se meu objetivo é esse, e do lado desse objetivo já está sendo alimentado todos os dias o medo de não conseguir. Olha aí. E aí o medo de não conseguir atingir o objetivo, ele está intimamente entrelaçado com o próprio objetivo. E quanto maior o medo de não conseguir, mais para baixo ele vai carregar o objetivo, mais ele vai fazer o objetivo descer. E um objetivo que seja, assim, que precise ser alcançado em um padrão mais elevado, se ele está nesse patamar aqui, ele em si não se materializa. Então, no momento em que eu perco o medo, né, aí aquele objetivo ele passa a ser permeado somente de alegria, felicidade, paz, harmonia, fraternidade, boas-vindas para o novo ser. Opa, nesse ponto aqui, então, existe a inteligência da geração, né? E aí acontece. Mas e o que você está falando serve para qualquer situação da vida também. Você pode colocar isso para qualquer situação da sua vida. Sim, exatamente. Porque se você permeia o objetivo construído do medo de não conseguir, na prática, aquele objetivo já fracassou. É que você mesmo coloca o bloqueio para que você não consiga alcançar mas assim que funciona, Grego, que o ser humano ele é uma unidade completamente autônoma, com todos os poderes de criação vital, astral, mental, intuitiva, física. Você cria com a emoção, com o pensamento, com a intuição, com o instinto, cria fisicamente, você fala a criação, você vê a criação, ouve a criação, você age a criação. Então, você tem autonomia total, né? Quem define, né, em qual densidade de mundo você vai existir
E qual é a limitante do que você consegue fazer? É você mesmo. Por quê? Porque você constrói o teu teto. Né? Assim, assim, eu estou construindo um avião. Ótimo. E daí, junto com esse avião que você está construindo o medo de não dar certo, o medo de cair, o medo de morrer, o medo de se machucar, o medo. E junto com isso, você está construindo um desejo de eu quero sucesso, dinheiro, reconhecimento. Então, quer dizer assim, tudo que você está construindo, né, ele está abaixo do que seria um céu, sim. Então, o teu avião vai dar com a cabeça nos teus medos. Essa receita, né, não vai dar certo. Não vai dar, não vai dar. Você vai entrar já caído, né? É como o Ícaro, né? Isso. E daí construiu as asas para voar, né? E aí voou muito perto do sol, e a asa que ele construiu, né? E aí soldou a asa com cera, né? Aí a cera representa o egoísmo, né? Então, assim, a individualidade, né? E quanto mais a individualidade, quanto mais o egoísmo ele é contemplado pela razão, pela lógica, pela verdade, né, mais curta é a vida dele e você vai cair. Você vai cair. Então, quanto mais denso for o teu objetivo, né, quanto mais egoísta for o teu objetivo, maior é a brevidade da existência dele. E quando ele cair, quando o objetivo cai, quando você desiste de um objetivo, né, e o objetivo se rompe, né, então se rompe todos os liames, todas as expectativas, todos os desejos que estavam se pré-alimentando na expectativa que aquele desejo se realizasse. E daí, então, quando o desejo cai, ele quebra, né, e aí quebra no sentido físico, ele é fragmentado, todos os liames que daí ali se alimentavam, é como se você tivesse uma fonte alimentando astralmente uma série de coisas, uma série de expectativas, né? Quando aquela fonte seca, que é o desistir do objetivo, todas as expectativas ficam sem ser alimentado, né? Aí é aquela grande dor do objetivo não alcançado, é aquela grande dor da desilusão. Porque quando uma desilusão ela custa tão caro do ponto de vista orgânico, do ponto de vista astral. Por quê? Porque você cria ilusão e cria toda uma realidade em função daquela ilusão sendo realizada. Quando ela deixa de existir astralmente, vitalmente, quando você deixa de considerá-la como um objetivo ao qual você vai perseguir, tudo que estava entrelaçado a ela passa a cobrar o seu tributo. Né? E cobrar o tributo como? Com vitalidade. Né? E aí uma alma conturbada, né, ela causa dor orgânica, dor física. Como é que você recomenda, assim, vamos dizer, você está falando, eu estou pensando assim, por exemplo, eu acho que, primeira coisa, as pessoas têm que fazer um feedback da sua vida, né, vamos dizer, quem estiver insatisfeito, perdão, chega a dizer o que eu quero, por que eu persisto, isso que eu persisto, realmente, eu persisto por quê, né? Seria interessante a gente fazer esses questionamentos. Eu acho que a primeira coisa, desculpa eu interromper, a gente está acostumado, a gente faz coisas por osmose, faz coisas sem saber o que está fazendo. Eu acho que o que transforma a vida numa sucessão de frustrações e objetivos não atingidos, né? Às vezes é só a escolha do objetivo, né? Então, quando, assim, teu objetivo, assim, não, eu quero ser feliz, tudo bem? Só que isso é uma coisa abstrata, não é um objetivo. Você tem que fazer alguma coisa para ser feliz. Não, eu quero ser feliz porque eu quero comprar o carro tal. Um exemplo, né? Sim. Aí você vai nortear a tua vida, todas as ações, vai guardar dinheiro, trabalhar loucamente e tal, e a tua vida é só comprar aquilo. Você compra, mas você não atingiu o teu objetivo. O teu objetivo é ser feliz com aquilo. Daí você vai andar, né? E aí você está andando, puxa, agora eu preciso que todos olhem para mim porque eu comprei esse carro novo. Ou então você queria o carro, não era para ser feliz com o carro, você queria o carro para ser feliz, desde que as pessoas olhassem para você e vissem, puxa, como ele é diferente porque ele tem aquele carro. E você está andando, né? E as pessoas não te ligam, então eu vou para o shopping, né? Mas eu não posso entrar com o carro no shopping, então eu vou levar uma camiseta com a marca do carro que eu comprei.
e o chaveiro pendurado no bolso, né? E vou andar. Mas eu estou andando lá no shopping e vejo 50 pessoas com a mesma camiseta, né? E daí eu começo a dizer, mas você, a camiseta é falsa, você comprou no camelô, você não tem o carro. Aí você começa a ver aquele como um teu inimigo, por quê? Porque ele tem aquilo que você trabalhou loucamente, pensando que aquilo é tua base de felicidade. Então, você definiu um objetivo astral e a chance de você ser feliz com aquilo é zero, né? Então, nesse caso, a desistência de trabalhar para aquele objetivo, como se ele fosse trazer felicidade, ela é altamente desejável. Então, às vezes, desistir de um objetivo falso é uma grande vitória. Então, nem sempre desistir é uma perda, nem sempre persistir é uma vitória. Vai depender do quê? De qual é que é a densidade do objetivo que eu defini. Se é um objetivo instintivo, se é um objetivo passional, se é um objetivo racional, se é um objetivo assim, de intuição, se eu vou fazer uma coisa em benefício próprio, se eu vou fazer chantagem para com a divindade, se eu vou trabalhar para a humanidade, se eu... Entende? Então, o que eu defino é que vai estabelecer se a persistência ou a desistência é o melhor caminho. Né? E aí aquilo que eu conversou de início, e daí de quem que é a culpa? Minha. Não dá para culpar ninguém, porque o outro ele é o que ele é. Como é que se associa nesse processo todo? Por exemplo, tudo bem, eu acho legal, mas aí entra um fator que nem todo mundo está preparado para isso ou para conviver com isso, que é uma coisa chamada fracasso. Fracasso. Alguém olha para você, ou mesmo você, perante a sociedade, ou perante seus pais, perante seus parentes, perante sua família, você, ao desistir de um objetivo, de alguma coisa, que você buscou com tanta obstinação, no fundo, eles vão te ver ou você acha que será visto como um fracassado. Como conciliar essa questão? Você resolver um problema e gerar um outro muito pior, vamos dizer. Mas primeira coisa, assim, você não pode definir, não pode nortear a tua vida pelo que os outros acham que é o ideal para você. Isso é a primeira coisa, né? Uma sociedade. Exato. E depois na sociedade é incutido na criança, desde a mais tenra idade, a disputa. Isso. Você tem que ser o melhor na creche, o melhor na escola, na pré-escola, o melhor na escola, a melhor nota, o primeiro, pegar a primeira vaga, pegar o melhor estágio, passar em primeiro no vestibular, a melhor nota, não sei o quê, melhor emprego, conquistar um lugar ao sol, e daí você ter sucesso, porque... Né? E é frustrante. É frustrante, porque daí, né, a pessoa ela fica todos os dias criando um objetivo novo para mascarar, né, aquilo que ela assim, aquilo que aparenta para os outros ter sido um sucesso, mas que para ela é um fracasso porque não trouxe paz, harmonia, felicidade e tranquilidade. Satisfez os outros só. Nada. O cara vê passar na rua o cara com um carro que custa N milhões de dinheiros, né? E ele está aqui no ponto do ônibus, puxa, aquele cara é feliz, né? Daí o cara está passando lá, pensa assim, putz, aquele cara me olhou, né? E ele acha que eu sou feliz porque tem esse carro que custa N milhões. Então vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou dar esse carro para ele. Vem cá, ó, tá aqui, ó, esse carro é teu. Né? E o cara que tinha o carro vai embora porque ele tem mais carro, não faz diferença nenhuma. Né? E aí aquele que daí analisava aquilo como uma amostra de felicidade, e ele queria o carro, né? Mas só que ele não queria só o carro, ele queria o carro e queria ser a pessoa que dirigia o carro. Claro, e aí, como ele ganhou só o carro, daí ele não vai ter dinheiro para o IPVA, não vai ter dinheiro para o seguro, o carro faz 5 litros de gasolina por quilômetro, né? E aí a gasolina custa muito caro e não sei o quê. E eu, então, a vida tranquila que a pessoa tinha, né, mais permeada de objetivos falsos, né? Agora ela tem o objetivo falso realizado, que é ter um carro que para ela é só despesa, e ela não tem mais tranquilidade, a vida dela virou um inferno, porque ela não pode vender, ela ganhou com o compromisso de ficar. Bem assim.
Né? Então, por isso que tem um adágio esotérico muito profundo e muito verdadeiro, que é assim, muito cuidado com o que você deseja, porque vai se realizar. A questão é quando vai se realizar. Então, a gente pensa assim, por que daí, então, hoje, você não nasceu como um trilhardário? É que nós construímos hoje exatamente o que eu vou ser amanhã. E além de eu construir hoje exatamente o que eu vou ser amanhã, né, eu sou exatamente o necessário para que o trabalho aconteça. Né? Então, se eu desejo coisas que eu não vou conseguir dar conta, né, eu estou me desconstruindo. Né? Então, se eu vivo em função de um objetivo passional, eu vou consumir grande vitalidade, toda a minha consciência vai girar em torno do passional. Você sabe assim, ó, o insistir, né? E o em assim, você fazer um movimento assim, assim, interioridade, assim, é um valor intenso, é o in. Né? Então, e o insistir, o insistere, né? O sistere é tomar uma posição firme, é deter-se, você para ali. Né? Então, o insistir é quando você define o objetivo e você coloca aquilo como ponto central, né, da tua vida, da tua alma, do teu caráter. Tudo passa por ali, é como se fosse uma dobradiça, né, em torno do qual tudo vai girar. E você insiste naquilo. Quando essa dobradiça que você define, esse objetivo que você define e que você vai insistir, ele é um objetivo passional, fica o quê? Que daí toda a tua vida, todas as tuas decisões, todos os filtros com os quais você está analisando a vida são também passionais. A tua consciência foi deixada de lado, a tua razão foi deixada de lado, e tudo que te move é a passionalidade. Por quê? Porque o objetivo mais importante na tua vida é um objetivo passional. Qual é a chance de dar certo? Zero. É mesmo? Zero. Todo objetivo passional é zero a chance de dar zero. certo. E tanto faz. Se é amor, se é ódio profundo, não interessa o que seja, qualquer... Porque, assim, se eu vivo pela vingança, né? Aí eu norteio a vida pela vingança o tempo inteiro, e eu vou e me vingo. O ato de se vingar... Desculpa, deixa eu tomar um gole de água. O ato de se vingar, para aquele que norteou a vida inteira em busca de vingança, é pior do que a morte, porque a partir daquele momento ele não tem mais razão de vida, porque ele viveu querendo se vingar, daí ele se vingou. O prazer da vingança, que daí é efêmero, ele vai ser diluído. Só que aqueles desejos de vingança que foram construídos ao longo de anos, eles permanecem vivos. Porque a única maneira de fazer com que o desejo de vingança deixasse de existir seria perdoando, não é se vingando. E aí, então, a pessoa se vingou, e aí fica todo aquele desejo de vingança. Aí vem a fase seguinte, tá, depressão, porque agora a vida não tem sentido, porque eu vivia para me vingar, né? Aí, no momento de saída da depressão, né, o que acontece? Eu preciso encontrar uma outra pessoa para me vingar. Né? E aí ele passa a ser um vingador profissional, quer dizer, ele vai precisar alimentar aquilo a vida inteira. O que aconteceu? Ele definiu um objetivo de vida que o destruiu. Destruiu o caráter, destruiu a alma, destruiu a vitalidade, destruiu o corpo físico, porque vem todas as doenças decorrentes da cristalização do astral, né? E aí diminui o contato, os liames, né, com a sua própria consciência, que poderia ser um ponto de ajuda para daí sair daquele lamaçal, daquele atoleiro, né? E o resultado o que é? É uma vida complexa e uma sequência de vida complexíssima. Então, o definir qual é o objetivo deveria ser uma coisa assim extremamente cuidadosa, porque isso é que vai nortear o como a minha alma vai funcionar.
né? E aí, então, assim, eu vou tomar a posição, insiste, tá? Não, insista, assim, você falou na questão da frustração, né? Do fracasso, foi o termo que você usou. Então, faz parte. Por exemplo, sim, nós trabalhamos todos os dias para que o mundo seja feliz, para que a humanidade seja feliz. A gente trabalha para o bem-estar da humanidade. E aí, chega no final do dia, né? Aí a gente olha para a humanidade e diz, puxa, mas a humanidade ainda não está totalmente feliz. Então, daí eu fracassei? Não, eu tive sucesso. Por quê? Porque se eu não conseguir ajudar ninguém da humanidade hoje, pelo menos uma pessoa da humanidade trabalhou para que a humanidade fosse feliz. Então, como eu faço parte da humanidade, eu tive sucesso hoje. Mas você não conseguiu mudar a humanidade inteira? Não. Isso é um fracasso? Não. Por quê? Porque o meu objetivo é abstrato. Meu objetivo é superior. Meu objetivo é fraterno. Quanto mais aberto é o objetivo, menor é a possibilidade de você conviver com qualquer fracasso, né? E aí o que eu fiz hoje? Eu fiz tudo o máximo possível, né, para que a humanidade fosse feliz e eu consegui avançar 1 milímetro. E amanhã? Amanhã é outro dia. Eu vou levantar e vou fazer tudo exatamente igual. E vou tentar de novo, e de novo, e de novo. Entende? Então, o fracasso não é não conseguir. O fracasso não é desistir. Às vezes o fracasso é você persistir, mas num objetivo que não é de lei. Vitória ou fracasso, desistência, persistência estão intimamente ligadas à escolha do objetivo. Com certeza. Com certeza. O desistir, né? Então, você está no sistere, que é assim, você está fincado, você tem a posição fincada, que é o teu objetivo, né? O desistere, né? É você pegar e daí, assim, de cima para baixo, né? Então, como daí você tem um influxo de consciência e fala assim, puxa, mas não tem o menor sentido, né? Eu persisti nesse erro. E às vezes a gente está tendo um erro como objetivo e a percepção que aquele objetivo é um erro, né? E aí você desistir é um influxo de consciência que te leva a você desistir do erro, né? E aprender com o erro e melhorar com aquilo. Então, dessa desistência foi uma grande vitória, porque aquele teu objetivo era uma avidia, era uma ignorância, era um não conhecimento, uma não verdade. Jorge, me diz uma coisa, como discernir o momento de desistir, ou como discernir se devemos ou não persistir? Qual seria a instrução, digamos assim, que cada um deveria fazer para descobrir na sua vida? Todo mundo tem alguma coisa para reclamar, né? Insatisfeito com todos esses fatores que você falou. Eu não sou feliz, não tenho o emprego que eu quero, não ganho o que eu poderia, não posso comprar isso, patati patatá. Então, o ser humano é cheio das frustrações, né? Então, como é que ele poderia, claro, para ele começar a melhorar, ele tem que diminuir a bagagem dele, ou seja, jogar um monte de frustração fora para poder sentir o alívio, o conforto e buscar realmente carregar aquilo que realmente vale a pena persistir ou então desistir dessa coisa. Qual é a orientação que você dá nesse sentido? São coisas bem subjetivas. Não são coisas, eu acho que nem são gregas, são coisas práticas, porque assim, a gente tem que partir do princípio que qualquer coisa que a gente vai experienciar, então assim, uma frustração, não importa, não é uma coisa externa, não é? Primeira coisa. E segunda coisa e ninguém colocou isso em mim, eu construí. Porque eu que tenho que me frustrar, eu que tenho que me desiludir, eu que tenho que fracassar, eu que tenho que desistir, eu que tenho que persistir, e então eu tenho que fazer essa construção em mim e aí ir em direção a essa construção, né? Então,
talvez o primeiro passo fosse definir, assim, o que realmente me move. O pessoal, assim, eu não tenho o emprego que eu desejo, né? Tá, mas daí você não tem o emprego que você deseja porque você tem quais desejos para atender. Talvez você tenha um emprego completamente apropriado para você ter uma vida com qualidade, pacífica, harmônica e feliz, só que daí não é um emprego suficiente para alimentar o teu desejo, né, de ter um carro de N milhões de dinheiros a cada ano. Né? Então, o erro não está em você ser frustrado porque você tem um emprego que não te permita comprar um carro de N milhões cada ano. O erro está em você ter criado em você e você alimentar em você, né, o desejo de ter um carro de N milhões de dinheiro a cada ano, que é uma coisa completamente estúpida, inútil. Isso. Né? Então, antes de você reclamar do que você tem que analisar o que você desejaria ter e por que você desejaria ter. Se é necessário, né, ou se é um desejo. Né? E aí, esse primeiro filtro, se você conseguir usar a lógica, né, para contemplar os desejos que te movem, isso é o grande primeiro passo para que você não tenha que desistir de mais nada. É o grande primeiro passo para que você desconheça o que seja frustração. Porque você tem que assim, eu tenho que ser determinado para conseguir o meu objetivo. Só que assim, aí o D, a gente viu agora o desistir, D é de cima para baixo, né? E o determinar é colocar um limite. Então, eu sou determinado, né, a fazer isso. Então, eu defini que eu tenho um limite, esse meu limite é atingir o objetivo. Tá, mas se o teu objetivo te deixa frustrado, triste, insatisfeito, azedo, oprimido, odiando os outros, com inveja, contrariado, antipático, você não tem um desejo, você tem um feitor. Desculpa. Você não tem um desejo, você tem um feitor, né? E aí esse feitor, ele fica se comprazendo, né, de te açoitar todos os dias, o dia inteiro, fazendo com que você norteie a tua vida para obter uma felicidade que inexiste. Por quê? Porque ela é baseada em um desejo que só existe enquanto ele está sendo alimentado. Né? Um outro diz assim, a pessoa tem ódio mortal contra outra pessoa. Sim. E outra pessoa está na mídia. A mídia, ela vive de pegar e esmiuçar a vida dos outros. Né? Então, assim, hoje a gente vive uma inversão total de valores. Né? Então, você pega alguém ligado à arte, né? Então você cria aqueles mitos. E daí você não gosta daquele que está no jornal todos os dias, porque você acha uma estupidez as pessoas gastarem tempo em ler fofoca sobre a vida dos outros, né? dos chamados famosos. Né? Só que daí, assim, você critica esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, todos os dias você vai ler o jornal para ver o que fala a respeito dele, para você poder ir lá e aí enfiar a agulha e tal. E, na verdade, você é mais refém daquele famoso do que aquele que se considera um fã assumido, né? Que é um dogmático, né? Um fanático. Fã é um fanático, né? E você é um fanático caótico, porque o fanático, pelo menos, ele sente prazer em ser fã. E você sente prazer em ter ódio ao fã e ao famoso. A tua vida é mais desperdiçada que a do outro. Se você norteia a vida dessa maneira, sabe quando vai conseguir ser feliz? Nunca. Por quê? Porque tua única felicidade é odiar aqueles que são felizes inconscientemente. Se a pessoa é feliz inconscientemente, deixa até que ela adquira consciência. Né? Agora, você não pode odiar aqueles que têm uma maneira diferente de sentir felicidade. Tá? Deixa eu tentar melhorar a minha internet, Grego. Qual é o peso, se você fosse dar um peso para ambas as palavras, desistir e persistir, você daria pesos diferentes
a elas ou não? Não, porque depende do objetivo grego. Porque, às vezes, desistir, né, é um grande ganho de consciência. Com certeza. Né? E, às vezes, persistir é um grande ganho de consciência. Então, assim, você desiste de praticar um erro, né? E, às vezes, você sabe que tem um trabalho para fazer, e daí o trabalho ele não é simples, né? Ele é complexo, né? E envolve dedicação e não sei o que e tal, mas não, né? Isso tem que ser feito, isso é o justo, isso é o certo, isso é o de lei, eu vou fazer, né? Determinação. Aí você tem assim, você sabe que trépido, né? Trépidos, né? Assim, o trépidos assim, é, trépido é medo, né? Então, o intrépido é aquele que daí não tem medo, né? Não, assim, ele não é, qual é que é o termo? Temeroso. Temeroso é temeroso, né? Não, o intrépido é o que não é temeroso. E temeroso, oso é potência, né? Então, temeroso é aquele que tem muito medo, né? Sim. E daí, então, aquele que não tem temor, não tem trépidos, é o intrépido. Então, o intrépido é o cara que tem coragem e tal, assim. Então, qual é que é a forma mais adequada de ser intrépido, né? O intrépido formidabilíssimo é aquele que não tem medo dos medos que nele existem. Deixa eu só tentar melhorar a internet, que está dando um freeze aqui. Espera aí, Grego. Tem que fazendo um reset de internet. Tem que Sim. tem que persistir na internet. Então, a intrepidez, quer dizer, o não ser temeroso, o não ter medo das coisas que em si tem para resolver, assim, você ser determinado para contemplar as coisas que em você existem, né, é que vão definir, né, o quando você vai desistir e o quando você vai persistir. Por quê? Porque você sabe qual é o teu objetivo. Essa que é a chave do processo. Mas é interessante aqui, vou dizer, no meu caso, já disse aqui muitas vezes, né? Você também já passou por situações, já conversamos isso aqui, você já pensou em desistir ao longo da sua vida? Eu também já, mas existe, é interessante que existe uma coisa, uma força, algum objetivo, cada um denomina daquilo da melhor forma que quer. Que é interessante, que não deixa, né? Que parece que te dá o que te move. O que te move. O que te move é a intrepidez, né? Assim, o que te move, né? E aí você define um objetivo que ele está assim de tal maneira, eu estava frisando, mas é porque estava terminando a bateria do computador, estava com 2%. Então, o que te move, né? Assim, você coloca o teu objetivo, ele está tão acima de qualquer medo que você tenha, está tão acima de qualquer insegurança que você tenha, que esse objetivo ele é inalcançável para os medos e é atingível enquanto factibilidade, né? E assim, o que me move, não importa, não quero saber, né? Eu vou fazer. Não, mas A, B, C, D é conta, é difícil, não sei o que, tal, ninguém liga, tal. Não importa, não quero saber, não importa, porque esse é o meu objetivo de vida. Objetivo, né? Assim, eu defini firmemente aquilo e me lanço em direção àquilo, né? Com uma intrepidez formidabilíssima. Não quero saber. É isso aí. Entende? Aí sim, porque senão, Grego, a gente vai ficar cansado, né? E aí o cansado, o que é? Por que a gente fica cansado? Então, quando eu defino um objetivo, né? Daí eu tenho que caminhar em direção àquele objetivo. Eu tenho que alcançar aquele objetivo. Para eu caminhar em direção àquele objetivo, para conseguir aquele objetivo, eu preciso de quê? Eu preciso de energia. Aí a questão é assim, que energia que eu preciso? Aí chega um ponto que eu falo assim, nossa, mas eu estou exausto, né? Aí exausto, o X, né, um movimento do interior para o exterior, um movimento de saída, né? E o
como é que é o Autos, H-A-U-T-U-S, Autos, é vazio, né? Então, chega um ponto em que daí você se sente completamente vazio, e veja que daí a raiz do exausto, né, vem do proto-indo-europeu, aus, né, que é extrair água, mas extrair assim, como se fosse de colher em colher, assim, aos pouquinhos. Então, você persiste tanto, né, naquele erro, que você persiste tanto naquele objetivo que te consome, naquela passionalidade, naquela irracionalidade, naquela instintividade, né, que daí a tua vitalidade ela vai sendo drenada assim, colher a colher. Pá. Chega um ponto em que você está exaurido, você está exausto. Sim. E aí, nesse caso, é exaustão, e pode ser exaustão física, e é mais simples de lidar, porque é só você ingerir alimento físico, ou líquido, ou respirar, ou qualquer coisa. Tem a exaustão vital, daí já é um pouquinho mais complexo de lidar. Tem a exaustão astral, porque o pessoal está comendo muito, né? Que assim, a convulsão, né, no astral, mas ela é de tal monta que ela consome toda a vitalidade. Tem a exaustão mental, né? Então, tudo isso você consegue equacionar. A questão que é difícil equacionar, né, e que daí te leva à exaustão, te leva à desistência, é quando você não sabe o que te consome. O que está te consumindo? O que te deixa exausto? Puxa, mas eu estou exausto, estou com vontade de desistir de tudo. Espera aí, desistir de tudo? Como assim? Tem que ter uma razão. Assim, o universo não é ilógico, tem que ter uma razão. Né? Você quer desistir de tudo porque você não conseguiu realizar a tua paixão? Você quer desistir de tudo porque você não conseguiu ganhar na loteria para atender teus desejos? Você quer desistir de tudo porque você não passou em primeiro lugar no concurso, porque você queria ter emprego para ganhar bastante, para daí poder dizer que você é um sucesso e você comprar o carro, a casa, não sei o que e tal, ou se aposentar porque você não queria trabalhar? É isso? Então daí você vai desistir de tudo? É isso aí? Né? Então você está chegando à exaustão porque você criou tanta fantasia com relação aos teus desejos que eles estão consumindo toda a energia que te deixar viver em paz e com tranquilidade, e daí você acha que o ponto de fuga é se jogar no chão e reclamar de Deus? Aí você passa, né, de um determinador de objetivos inalcançáveis para um reclamador profissional achando que o universo te odeia, que Deus não te ajuda, que ninguém te escuta, que teu anjo da guarda é surdo? Aí não funciona, né, Greg? Mas o interessante aqui que você está falando, que a minha exaustão, por exemplo, é interessante isso. Porque quase ninguém conversa essas coisas. Eu, por exemplo, se eu estou cansado, então vamos aqui. Se eu tenho condição de passar uma semana em São Lourenço, eu volto um leão, meu amigo. Mas aí. Não, eu digo. Eu dei exemplo de São Lourenço. Mas eu posso ir para o meio do mato. Não, mas eu concordo contigo. Não, mas é diferente. É diferente. É que você vai para o meio do mato, você vai fazer uma recomposição vital, astral, né? Perfeito. Você quer fazer uma recomposição mental, daí em casa, a questão é assim, é como você alimenta o teu corpo para que o teu corpo possa atingir os objetivos. Como você alimenta a tua alma para que a tua alma possa atender teus objetivos. Como você alimenta as tuas emoções para que as tuas emoções te permitam atingir os objetivos. Como você alimenta a tua mente. Então, assim, se você só consome porcaria física, só consome porcaria astral, só consome porcaria vital, como é que você quer ter um mens sano in corpore sano? Com certeza. Aí você vai viver exausto, não tem vitalidade para nada, e vai querer desistir até de acordar todos os dias. Sim. Né? E aí, nossa, mas eu estou desistindo porque tudo é muito difícil, né? E aí o ponto de fuga, então eu estou em depressão porque a vida, porque... Peraí, sempre é um conjunto, vamos procurar a razão, vamos ver assim, qual é que é a razão disso? Né? Aí, e aquilo foi de início, então, contemplar, né, a razão das coisas, contemplar aquilo que eu acho que é o meu objetivo de vida, trazer à luz os objetivos para que eles se submetam à voz da razão, não precisa nem ser da intuição, à voz da razão, já faz com que todos aqueles, né, consumidores de vitalidade que jazem, né, que se escondem, né, assim, nas partes mais escuras da alma de cada um, eles venham à tona, dizem assim, puxa, mas eu passei 30 anos da minha vida, né, desiludido, triste,
amargurado, decepcionado, frustrado, porque eu não consegui comprar um carro, né, de corrida, né, e daí eu estou vendo que, na verdade, o bairro onde eu moro tem muito quebra-mola, né, e eu não conseguiria passar com o carro aqui, e eu gastei 30 anos da minha vida para isso. Parabéns, parabéns. Você não gastou 30, você economizou os outros 50 que faltam. A questão é você persistir na ignorância, né, e não ter aquele influxo, né, de intuição para você desistir da ignorância. Ou então, se não tem influxo de intuição, para você persistir na busca da sabedoria, que é a paz, que é a harmonia, que é a felicidade, que é a ciência verdadeira, que é amor e sabedoria. Isso. Sabe que quando você estava falando agora, me veio aí na pergunta e na afirmação que eu fiz, me veio um insight, assim, vamos dizer, passar para as pessoas assim também. Pergunta para você mesmo, onde você se sentiria bem para você se refazer? Não, eu acho que assim... Essa já é um bom sinal, né, do que você perfeito, precisa. perfeito. Pergunta assim, ó, o que te dá paz? Isso aí, melhor ainda. O que te dá paz? Eu estou em paz quando eu satisfaço meus desejos, meus pêsames. Eu estou em paz quando eu consegui me vingar de todos os meus inimigos, todos que me magoaram, meus pêsames. Meus pêsames. Então você faz o seguinte, primeiro elenca todos os teus inimigos, perdoa cada um, para que daí então você consiga a paz, porque a paz não se consegue passando o trator em cima dos inimigos. Verdade. Né? Isso é só um intervalo para você buscar os inimigos, porque o trator está aquecido. Né? Então, quando eu encontro aquilo, ou aquele caminho, aquela coisa que me dá paz, eu posso ter paz no dia de chuva, de sol, com calor, com frio, na gritaria, não importa. Uma delícia. Não importa. Né? Porque daí você não está submetido ao karma, você não está submetido aos elementos externos, está submetido somente à tua própria alma. Só que é o seguinte, quem constrói tua alma é você, não é culpa de ninguém. Se você está frustrado, você que escolheu. Está decepcionado, você que escolheu. Né? Está exausto, em algum lugar tem goteira, está vazando, vai ver o que está acontecendo. Muito bem, eu estava pensando, Jorge, em desistir, sabe? Mas depois desse nosso papo aqui... Aí eu não desisto. Eu não quero saber. É que nem assim... é que assim, eu sempre brinco comigo, assim, né? Então, hoje eu não dormi ainda, de ontem para hoje eu não dormi, né? Eu falei para você, né? Daí eu estava pensando as coisas, porque eu estava estudando as coisas e daí estava um pouco agitado, daí eu não vou ficar na cama rolando à toa, desperdiçando a vida, né? Eu levantei 2 horas e fui trabalhar, né? Fui fazer minhas coisas. E tô tocando. E daí eu sempre brinco comigo assim, que daí eu quero acordar amanhã de manhã, né? E daí quando o capeta ele vê que eu acordei, ele vai falar assim, putz, não acredito que o cara não morreu de noite. Vai me incomodar o dia inteiro, porque ele vai tentar melhorar a humanidade. Aí, qual é a humanidade que eu vou tentar melhorar hoje? No mínimo, eu. Se eu conseguir melhorar um pouquinho hoje, né, eu fiz com que a humanidade melhorasse um pouquinho hoje, porque a humanidade ela é só um coletivo de eus. É isso aí. Né? E daí o capeta, ele detesta quando alguém melhora, né? Então vamos deixar ele decepcionado, né, todos os dias. E quando cada um de nós, né, tiver aquela força da persistência, a intrepidez formidabilíssima, né, objetivos altruístas, a humanidade está perfeita e acabada. É isso aí. Cada um fazendo a sua parte. É isso, meu Jorge. Agora eu vou deixar você ir dormir, né? Não, agora... Inédito. Não tem, Jorge tem Antônio Ouro dormindo ao vivo no Vida Inteligente. Seria maravilhoso. Sensacional. Não, daqui a pouco tem reunião, hoje tem reunião para preparar para o dia 24 de fevereiro. Isso aí. Meu brother, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Obrigado pelo convite, obrigado pelo assunto, né? Você sempre traz assuntos construtivos, o que é muito bom conversar. E obrigado a todos vocês, a quem a lei da causalidade faça vir ter contato com esse conteúdo e que essas conversas que a gente tem, essa troca de impressões, né, particulares de discípulos, né, possa ser útil para que daí vocês consigam definir apropriadamente os objetivos das suas vidas
para que daí vocês possam desistir ou persistir sempre que for o mais correto, para que vocês sejam felizes e tenham paz. Isso mesmo, obrigado. E você vê como é gostoso passar uma hora sem brigar, sem falar coisa ruim, né? É uma delícia, não é? A minha vida, de maneira geral, eu brigo às vezes comigo mesmo, mas geralmente é para tentar atingir objetivos, né? Mas de maneira geral eu vivo em paz. A gente se refaz. Fraterno abraço, meu irmão. Até a próxima. Fique bem, fique em paz, Grego. Um abração, obrigado. Outro, tchau. Já me livrei do meu irmão. Livrei nada, é uma delícia estar com ele aqui. Mas foi um papo legal, né? Gostei muito. Sempre a gente tira algum insight, né? Quando a gente conversa, como o Jorge fala, né? Quando a gente conversa numa coisa, essa coisa vem, se apresenta, olha para você de volta, né? Então, realmente, tem muita coisa no nosso cotidiano que a gente tem resposta, a resposta está na sua cara, mas você não olha para ela. Então é isso, e cada vez que a gente faz um vídeo inteligente, a gente consegue dar uma pincelada em coisas que a gente tinha deixado escondido. É isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima semana.